corre, pega o papel. Oi, professora! Olá, Aline, tudo bem? Que bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra, né? Eu, assim, eu trabalho com alunos também sou dentista. Eu vou me apresentar, então, um pouquinho Por para favor. a professora e para o nosso público, né? Eu sou dentista, eu sou capitão do Exército Brasileiro, mas eu também tenho consultório particular, dou aula de harmonização orofacial, trabalho muito com isso. E a gente está vivendo um momento de incerteza, né? Como vários colegas, eu desmarquei cursos, desmarquei consultório. Eu acho que o momento pede que a gente tenha cautela, então atenda somente as urgências e emergências. E como a minha área ela é estética, eu resolvi retrair bastante e fiquei só com o meu trabalho no Exército, que a gente não parou. Graças a Deus a gente está aí no combate a essa doença e tentando ajudar a população de todas as formas, tá? Muito bom. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Vários alunos me mandaram mensagem, a gente conversa todos os dias, eu tento manter um contato com os meus alunos e fica sempre aquela dúvida, meu Deus do céu, como é que vai ser depois? E aí eu vendo o Instagram, algumas pessoas me compartilharam o seu Instagram, eu adorei os posts, eu falei, é ela que eu quero que a gente vá dividir um pouquinho de dica, de conhecimento, uma forma de tentar ajudar as pessoas que estão nessa situação, né? Como eu, profissionais autônomos também. Tá bom? Não é fácil mesmo esse momento que a gente está vivendo e muito menos fazer uma previsão do que será o futuro, né? Porque é algo completamente diferente de tudo que a gente já passou algum dia. Então, acho que qualquer previsão é uma especulação. Mas, né, eu acho que a gente tem que trabalhar dia a dia com o que a gente tem hoje. Então, ficar parado também não é a melhor solução. E não digo parado no sentido de não atender, porque realmente todo mundo tem que seguir as ordens do que foi especificado pela ANS, né, pelo Exato. Ministério. Isso sim, mas a gente não pode ficar parado com a cabeça e parado com as ferramentas que a gente tem de gestão. Porque acho que, como você dá aula também, muitos alunos devem te falar que não tem tempo para fazer a maioria das coisas que você pede para fazer, né? Quando a gente fala Exatamente. para procurar um valor diferente de mercado, fazer sua tabela de preço, treinar a sua equipe para que ela possa te ajudar a fazer uma lista de transmissão, a oferecer um tratamento. Todo mundo nunca tem tempo para fazer essas coisas. Até fazer um post no Instagram, fazer um videozinho, né? Um cursinho de E, marketing, né? e Eu né? acho assim imprescindível para o dentista. Ele tem que fazer um curso de marketing, ele tem que estar atento à publicação. Hoje a era é digital, ninguém gasta mais dinheiro fazendo publicação em jornal. A era é digital, a gente tem que usar a mídia, a internet, o Instagram, o Facebook, né? E é só pensar assim, se um amigo de vocês tivesse uma esteticista, uma manicure, o que for, um salão de beleza e fosse sua amiga, dona. Se ela chegasse para você e falasse assim, ai, tô com dificuldade lá no meu salão, o que que eu faço? Tô sem paciente. Provavelmente qualquer um de nós faria. Você tem um Instagram? Você tá publicando? Você tá colocando lá suas fotos, a foto do seu cabelo? Não é isso? Todo mundo daria esse conselho, mas aí quando vai para dentro da clínica a gente esquece o conselho que a gente daria para os outros, né? Todo mundo falaria, olha, você não pode ficar parado esperando o seu cliente chegar, você tem que fazer alguma coisa, senão você fecha. E é muito difícil a odontologia perceber isso, de que não vivemos mais o momento de esperar o cliente aparecer. Né? Ele não vai aparecer sozinho como ele aparecia antes, não é tão simples como era antes. Antes nós tínhamos poucos profissionais no mercado, poucos especialistas. A pessoa comprava porque ou ela foi indicada ou ela passou na sua porta e viu a sua fachada. Hoje, mesmo que ela seja indicada, ela vai te procurar no Google antes. Ninguém pisa no seu consultório sem dar um Google antes. Né? E aí, quando ela for lá no Google, será que ela vai te encontrar? Né? Será que ela vai encontrar quem antes? E quando encontrar, vai encontrar o quê?
Esses dias eu estava até conversando com os dentistas, assim, você já deu uma olhada no Reclame Aqui se a sua clínica não está lá? E eles se assustam, porque às vezes eles têm citações na clínica e nem sabiam que estavam lá no Reclame Aqui, né? Ou então no review do Google, também nunca olharam se tem um review no Google lá sobre a clínica. E hoje os pacientes, eles olham o review do Google antes de ir. Muitos chegam na clínica falando, olha, eu procurei no Google, eu vi lá sua avaliação, ou eu entrei no Instagram, eu vi as pessoas que vêm aqui, eu vi sua estrutura. Então, entender de marketing não é que você vai ter que fazer uma campanha, você vai ter que virar marqueteiro, publicitário, não é isso. Mas é pelo menos entender como o mundo funciona hoje, como é que um cliente compra, independente de odontologia, é o jeito que ele compra tudo, ele é cliente, né? Ele é cliente de odontologia, mas ele é cliente da loja de sapato. E ele tem um jeito de comprar, né? E eu gosto muito do marketing porque eu acho que aproxima muito as pessoas. O marketing não é, como você falou, não é para a gente fazer um marketing, ser marqueteiro e não ter a sua essência, a sua verdade. Não! O meu Instagram ele é público, as pessoas veem um pouco do meu trabalho, mas também veem um pouco do meu dia a dia, elas se conectam comigo. Eu acho que isso é muito importante, porque principalmente na odontologia, as pessoas estão perdendo um pouquinho as conexões humanas. Aquele contato mais aprofundado com o paciente, a humanização, não é senta e vamos ver qual é a sua queixa, eu vou fazer e acabou. Não. E o retorno? Eu pergunto sempre aos meus alunos, você já entrou em contato com seus pacientes? Eles sabem que você fez esse curso de harmonização e agora você sabe fazer isso, aquilo ou aquele outro? Isso é um dos princípios básicos. As pessoas precisam conhecer o teu trabalho e saber que tipo de trabalho você está fazendo agora na tua clínica, né? Isso acontece muito quando a gente faz a pesquisa de satisfação com os clientes. Porque assim, eu presto consultoria, estou dentro de clínica o dia inteiro, né? E a gente sempre aplica as pesquisas de satisfação. E nas pesquisas, às vezes a gente coloca assim, você teria interesse em algum desses outros tratamentos? E descreve lá, então, os tratamentos que você faz agora. E um monte de gente anota lá, clica que teria interesse em botox, teria interesse em clareamento, implante, em aparelho invisível, né? E a gente fala assim, nossa, tá dentro da tua casa, o paciente já tá aí dentro. Como é que a gente não, né, não descobre isso? Por que que a gente não comunica? Por que que ele não sabe o que você vende? Exato. Tá ruim meu som? Não, alguém pediu aqui que o meu microfone estava um pouquinho baixo. Aí eu pedi para aumentar um Tá. pouquinho o volume do celular, porque às vezes quando eu estou de fone fica um pouquinho baixo realmente. Então tá bom. Então eu vejo assim que o paciente não sabe tudo o que vocês fazem e a gente acredita que como ele está lá dentro, ele sabe, dentista faz implante, então ele sabe que eu faço implante. Não, ele não sabe. E se você não falar, ele não vai fazer. Eu sempre falo, tem uma pergunta tão fácil de fazer, assim, você está passando o seu plano de tratamento, pergunta sempre para o paciente, em algum momento você pretende fazer um clareamento? Porque depois que eu fizer o teu plano, que eu começar o seu tratamento, não dá para fazer depois. Então, é uma pergunta tão simples, mas que vai fazer você vender clareamento todo o tratamento, né? A mesma coisa da harmonização. Se você não trabalha só com harmonização, então se você trabalha com toda a área odontológica mais harmonização, você não vai vender harmonização na primeira consulta. Porque o cliente não é o objetivo dele, ele não foi lá para isso. Você vai vender harmonização a cada consulta. Então, perguntando, isso aqui te incomoda? Nossa, no final, se a gente fizer esse lábio, vai ficar show. Então, a harmonização a gente vende ali no meio do tratamento, da consulta, né? Mas aí a gente acaba não prestando atenção nessas coisas, não falando, e aí passa e você não vende lá no final. Igual você falou. É a moldura do quadro, né? A harmonização é a moldura do quadro, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A harmonização com naturalidade e com beleza, né? Não é para ficar uma coisa artificial que o paciente não se reconheça. Não, é a moldura de um quadro bonito. Sim, e cada paciente tem uma ideia na cabeça, um sonho, igual lente de contato. Tem gente que vai querer aquele branco parede, dente jogador de futebol, e tem gente que quer o mais natural possível. Isso vai de você ir conhecendo, conversando, né? E ter essa abertura de permitir que o paciente fale. Porque tem muitos doutores que não deixam, que eu só faço se for assim, né? Esse é o meu estilo, né?
Eu lembro que eu atendi uma doutora uma vez e a paciente dela foi trocar uma prótese total. E ela fez lá a prótese, caracterizou, fez todo o possível. E quando a senhora foi para casa, ela voltou na semana seguinte, porque uma coisa é agradar o paciente, outra é agradar os que moram com ele, né? E aí ela voltou na semana seguinte e falou que ela queria trocar, porque não ficou bonita. E aí a doutora mostrou a anterior, mostrou a nova como estava muito mais bonita, e ela não queria, porque na anterior ela tinha um espaço, um diastema entre os dois dentes da frente. Ela queria do mesmo jeito, ela queria ficar com espaço. Então, quando a gente trabalha com estética, é bem importante entender que existe uma coisa na cabeça da pessoa que às vezes é bem diferente do que está na sua, né? E uma outra coisa importante também é a gente pensar o poder de vendas da tua equipe e da tua recepção. Né? A tua equipe, quem está lá na frente recepcionando, é teu cartão de visitas. Então, eu vejo assim, se você quer vender estética, a pessoa que está lá na frente precisa passar por um tratamento. Ela não tem que ser modelo, maravilhosa, ela precisa ser tratada, né? Tem que mostrar que você cuidou do dente, que você cuidou do rosto, que você cuidou da pele e que ela tá linda, porque ela é quem mais vai vender. Ela vai falar o tempo inteiro, olha como eu fiquei, olha, foi a doutora que fez, né? Ela vai contar que você faz isso agora. E até o uso do espaço físico da recepção. A gente entra num consultório odontológico, tem cartaz da Colgate, tem vários folhetos de várias empresas. Nossa, é poluidíssimo uma recepção de consultório, mas não tem o que você faz. Então a gente não usa uma TV interna, não usa um banner, né? Não tem o TV interna, põe um banner, tudo bem. Mas tem que ter alguma coisa lá, porque a gente acaba vendendo serviço de vários outros, ou produto de várias outras empresas, e não vende o principal, que é o que vocês têm lá dentro, né? Com certeza. E uma coisa também que eu fico muito preocupada nesse período, nós não estamos atendendo, mas aí, como você falou, e a listagem de pacientes? Você está entrando em contato com os seus pacientes? Deixa eu tirar o microfone, que eu acho que está baixo. Eu vou aqui, vamos ver se melhora agora. Sem microfone. Pronto. Agora, melhorou? Acho que agora melhorou o som, né? Tá. O contato com o teu paciente, ele sabe que você está sem atender, você está dando um feedback, a pessoa não pode te esquecer completamente, nem você esquecer dela. Então, assim, como é que está o teu paciente? Ele está bem? Ele está passando por um período complicado? Ficou doente? Não ficou? Alguém da família? Será que ele está precisando de alguma urgência ou emergência? Porque eu tive já um caso de uma paciente que precisava de um atendimento, era até um procedimento que eu não faço, eu consegui encaminhar ela para uma pessoa, entendeu? Mas ela achou que os consultórios estavam todos fechados e que ela não ia conseguir esse atendimento de emergência que ela estava precisando. Quer dizer, um contato no WhatsApp que você pega ali, agora não tem essa desculpa de eu não tenho tempo, né? Porque todos nós temos. E você ajuda o teu paciente. Isso fideliza muito a tua cartela de pacientes. Esse contato com o paciente, eu tenho sempre o contato com o aluno. Eu sei que na maioria do dia a dia, na correria, no momento normal, a gente não consegue muitas vezes responder na hora o contato de um aluno ou de um paciente. Mas não esqueça, pega na mão do teu paciente, do teu aluno e faça-se presente na vida dele. Eu acho que isso é um feedback, é uma troca assim perfeita para qualquer sucesso no consultório, entendeu? Lá no começo que você até falou, o que a gente espera aí para frente, né? Quando a gente passa por grandes crises, nós nunca passamos por uma desse tamanho, mas já passamos por outras crises grandes, né? A gente nem acabou de sair da última, nem tinha saído dela antes de vir essa. Quando a gente passa por momentos de crise, é normal que a gente tenha polarização. Então, quem tem menos dinheiro vai ficar com menos ainda, e quem tem mais dinheiro vai ficar com mais poder de compra ainda. Isso é normal numa crise, tá? Pensando em estética, isso acaba sendo bom, porque você tem pacientes que o seu maior concorrente era a viagem, era o shopping, era a bolsa, era a roupa, e ele ficou sem gastar, né? Então, você tem pacientes que
que foram sobrecarregados com informação de autocuidado, de quanto é importante cuidar de si, que estão desesperados em casa, que não vê a hora de poder fazer algum tipo de tratamento para si, né? Exatamente. Então, vai gerar uma demanda reprimida na área da estética, com certeza. Mas também vai gerar uma demanda na área da emergência, na área da clínica geral básica. Ou seja, a gente vai ter pacientes no consultório. Eu não acho que os pacientes vão desaparecer do consultório. Eu também, eu concordo. É só vocês olharem, assim, em tempos de crise, a saúde sempre cresce, sempre, porque para de se gastar dinheiro em outros lugares e começa a gastar com o que é essencial, saúde é essencial, né? Infelizmente, com a perda dos empregos, perdem-se os convênios também. Então, esses pacientes acabam migrando para um tratamento particular. Então, em época de crise, o que manda é parcelamento. Você precisa ter opções de parcelamento. O seu cliente que tem dinheiro, ele vai te pressionar, te esmagar para descontos à vista. Ele vai ter poder de compra. E do outro lado, você vai ter uma gama de pessoas precisando de parcelamento. Então, a gente tem que aprender a se adequar a isso. Em saúde, as pessoas compram por empatia. O principal é empatia. Por isso que é tão importante essa parte do relacionamento que você está falando. Porque mesmo que o seu valor seja um pouco mais alto que o valor de outra clínica, eu não vou arriscar. É diferente. Você tem um público que é o ganha-ganha, é aquele público que por R$10 vai na esquina, ok. Mas a maioria do público de vocês não é esse. O público de vocês é um público que realmente gosta de você, do seu consultório, da sua secretária, confia no seu trabalho. Ele não vai te trocar por uma diferença de valor. Às vezes ele vai deixar de fazer. Ele vai falar, faço ano que vem, faço depois, né? Mas não troca. Então, nesse momento, é muito importante fazer relacionamento. E, olha só, a gente sempre reclama, ou pelo menos os secretários sempre reclamam, de que ninguém mais atende o telefone. É uma realidade nossa, ninguém mais atende telefone. Só que nesse momento está todo mundo atendendo. Então, é um excelente momento para a gente fazer um recadastramento, uma atualização cadastral, né? As recepcionistas estão em casa. Passa lá para elas o acesso ao software de vocês para pegar os cadastros, ou o celular do consultório. Vamos ligar um por um pouquinho por dia, e falar, ó, tô ligando para avisar que se precisar de alguma emergência, você pode nos chamar no WhatsApp tal, já grava aí nosso WhatsApp na sua agenda. Assim que a gente voltar a atender, eu te mando uma mensagem por WhatsApp, deixa eu já confirmar se o endereço continua o mesmo, e já confirma todos os dados. Gente, dá para vocês fazerem aquilo que o consultório nunca consegue fazer, que é organizar a carteira de clientes de vocês. Vai ter um monte de clientes, e eu falo isso porque eu já estou com essa ação em várias clínicas, tem um monte de paciente que vocês ligam e eles falam, não esquece de quando voltar me ligar porque eu quero marcar. Ó, já deixa aí agendadinho que eu quero voltar lá para setembro. E aí você já vai ter uma reativação natural de carteira. Outra coisa também que às vezes a gente fala, vamos fazer lista de transmissão, pelo menos uma vez por mês, para poder contar uma novidade, né? Aí todo mundo fala, mas ninguém tem meu celular cadastrado, ninguém tem lá na agenda. Então, agora você pede, ó, cadastra aí o celular, porque esse é meu número de emergência. Agora as pessoas vão salvar o celular. Então, é um ótimo momento para organizar essa carteira, organizar as listas de transmissão, formar lá, você quer separar por idade, por especialidade, por homem e mulher, né? A hora que você consegue organizar tudo. E fora essa parte de relacionamento um a um, aproveitar também as mídias, gostando, não gostando. É o que eu falo, assim, eu tenho certeza que no consultório tem procedimento que você não gosta de fazer. Né? Nem todo mundo gosta de tudo. Claro. A gente tem que olhar a mídia como isso. Eu gostando ou não gostando é um procedimento que eu preciso fazer. Faz parte do meu trabalho agora, né? Então, o que você não precisa é ser diferente do que você é. Uhum. Putz, eu vou lá na mídia, mas eu falo devagar. Tá bom, seu paciente está acostumado com o seu jeito de falar. Isso. Você tem que falar do jeito que você fala. Ah, eu não sou sorridente. Tá bom, é o teu jeito de ser. Você não vai angariar novos, mas você vai estar próximo dos que já te seguem. Então a gente não tem que criar um personagem, aparecer todo diferente, teatral. É teu dia.
Eu odeio vídeo, tá bom, põe uma foto sua, escreve, não tem problema. Conta a Mas sua precisa história, como você isso. começou na odontologia, por que que você gosta de fazer essa ou aquela especialidade. Mostre-se também vulnerável. Você acha que eu não estou preocupada? Todos os dias que eu saio para ir trabalhar no exército, eu estou preocupada. Eu chego em casa, é aquela tensão, tira a roupa, vai tomar banho, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu marido. Quer dizer, é uma situação complicada. A gente está reaprendendo algumas coisas. Então, demonstre isso. As pessoas gostam de perceber, nossa, é gente como a gente. Sim, e desmistifica aquela ideia de que dentista é tudo rico, dentista não precisa trabalhar, né? Você vai Exato. mostrando o seu vídeo, assim, olha, gente, é difícil, também estou parada em casa, meus funcionários também estão em casa, adoraria estar com vocês aí no consultório, estou morrendo de saudade do meu consultório, né? O contar a história, que a gente até brinca que chama Jornada do Herói, isso, né? Que é você construir a sua história perante o seu público, é muito importante, é muito importante. Ninguém sabe de onde você veio, o que, que você faz, quais são os seus valores. Quando você mostra alguma coisa pessoal, você está mostrando valor. Então, não vai mostrar nada que você não gostaria de expor. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de expor os filhos, que não gosta de expor alguma coisa da sua intimidade, tudo bem, mas expõe os seus valores, né? O que importante para você, porque os seus pacientes vão adorar isso. E vocês vão perceber, não adianta botar uma fotozinha de internet, porque não funciona, ele quer ver você. Né? É igual colocar logo no perfil. Ninguém compra de logo. As pessoas seguem pessoas, não seguem empresas, né? Então tem que colocar lá a tua imagem, você tem que postar realmente quem você é, o que você faz, o que você está fazendo, isso que é legal, né? E acho que a gente podia falar um pouquinho também sobre a parte de gestão, porque a gente está falando aqui vendas, comunicação, né? Isso. Vai ter um monte de tarefa que dá para fazer em casa agora, dá para tirar aí a nhaca de estar preso, Isso. Né? E aproveitar a tua equipe também que está em casa. E tenho certeza, pela quantidade de perguntas que eu recebi, olha, as anotações, desde que eu comecei a divulgar. Então, a base é exatamente essa que você falou. A gente começou a introdução, então, da humanização do consultório, né? Mas a gestão é a principal que as pessoas estão perguntando. Então, fica à vontade agora, eu só vou ouvir. Tá, mas se tiver pergunta aí, você vai me interrompendo e vai fazendo, não tem problema. Deixar. O pessoal pode clicar nessa caixinha que tem uma interrogação também, quiser mandar pergunta ao vivo, pode mandar que eu vou te fazendo. Beleza. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar organizando pelo cadastro, como eu já falei. Acho que essa é uma tarefa legal para você fazer com a sua equipe, com a sua recepção, a SB e tal, ok? Aí, outra tarefa importante é você organizar a parte financeira. Até porque agora, gente, a gente não vai poder mais errar, justamente por causa da crise. Então, se antes você tinha um cliente que entrava no seu consultório para sondar, fazer aquele orçamento, não fechava, agora não tem mais isso. Agora a gente tem que se esforçar para fechar. A gente não pode falar assim, se ele voltar tudo bem, se não voltar vem outro, tá? A mesma coisa vai ser no financeiro. Então, se antes você comprava um produto correndo da Dental para ela te entregar no dia seguinte, agora você vai ter que pensar suas compras, porque cada margenzinha de lucro ali vai ser muito importante nessa época de retomada que nós vamos ter, ok? Então, nesse momento, por onde eu começaria? Eu começaria calculando a tabela de preço. Já que você está em casa, que você pode fazer isso, descobre quanto custa para você produzir. Isso é muito importante. Olha, assim, eu já atendi mais de 1000 clínicas, gente. Com certeza, esse é o ponto sensível onde eu pego mais erro nos consultórios, tá? Então, se você não sabe quanto custa, você vai fazer por qualquer preço de venda, e aí chega lá no final do mês, você vai ver que você pagou os salários, o aluguel, a dental, o protético, mas não sobra nada. Tá? Esse não sobrar nada, se um dia você tiver que colocar alguém para trabalhar no seu lugar, que nem você falou que você trabalha no exército, então alguém deve ficar no seu consultório trabalhando quando você não está lá, não é? Então, quando você tem que pôr alguém no seu lugar, você tem que pagar essa pessoa.
Se não fosse o que você produz, talvez você não conseguisse pagar essa pessoa. Às vezes você está trabalhando para pagar os que estão trabalhando lá e não percebe. Tá? Não percebe que se você se pagasse como você paga esses outros prestadores, teu consultório não estava aberto, porque não tinha... E nessa questão também entra o desconto, né? Se eu não sei quanto me custa, em média, pelo menos, aquele procedimento, eu não sei quanto de desconto eu posso de verdade dar para o meu paciente. E muitas vezes eu estou pagando para fazer aquele procedimento. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes o profissional fala para mim assim, mas não é melhor eu pegar esse tratamento de 2.000 do que ficar parado sem fazer nada? Eu falei, depende, porque se ele cobrar se custar 2.400, é melhor você não pegar, né? Então a gente tem que saber quanto realmente custa, porque tem um custo para ficar parado, mas também tem um custo para trabalhar, eu preciso saber os dois, tá? Então, esse momento é bem importante vocês pegarem e calcular esse custo. Como é que você faz isso? Eu vou dar um exemplo bem bobo só para vocês entenderem, tá? Imagina que a gente vai fazer um bolo para vender. Tá. Então, se a gente vai fazer um bolo, você vai conseguir precificar quanto vai de farinha, de açúcar, de ingredientes, você consegue precificar facilmente, ok? O que você não consegue precificar? Quanto do aluguel do teu estabelecimento vai naquele bolo, do contador, da secretária, tá? Então, em odontologia é a mesma coisa, porque é serviço. O que eu vou fazer? Tudo que eu não consigo precificar, que são suas despesas fixas, certo? Eu vou juntar e eu vou dividir por quantidade de atendimentos que eu faço no mês, ou quantidade de horas, ok? Isso chama custo hora, custo de clínica aberta. Quanto minha clínica custa para funcionar, custo hora. Então, o que não entra nesse custo? Tudo que eu precifico. Os materiais não entra, dental, né, o protético, o imposto, a maquininha de cartão, nada disso entra nesse custo, porque isso é custo variável, eu só tenho se eu vender, ok? Então eu vou pegar custo fixo e vou dividir por quantidade de horas de atendimento. Isso vai me dar um valor hora. Então vamos supor que deu R$50 a hora, certo? Você vai fazer lá uma profilaxia. Se a profilaxia durar 1 hora, ela já custou R$50 de custo fixo. Mais o que você vai usar de material dela. Então, depende. Aí tem gente que põe flúor, tem gente que não põe, mas assim, sem contar o flúor, dá uns R$5 mais ou menos, ok? Aí você pega lá o material. Aí eu tenho o quê? Vai passar no cartão? Eu tenho a taxa da maquininha. Eu tenho o imposto dessa venda, certo? E eu tenho o profissional. O doutor que vai atender. Mesmo que for você, coloca o valor percentual que você pagaria. Porque essa conta, quando chegar lá no final, tem que fechar. Entenderam? Então, ó, vamos fazer uma conta boba. Vamos supor que a profilaxia é R$100. Ela demorou 1 hora, então eu tenho R$50 de custo fixo, 5 de material, 55. Vou ter o imposto. Aí depende de clínica para clínica. Eu vou colocar 10%, mais R$5 dá 60. Aí eu tenho a maquininha, mais 3, 4%, tá? Mais 62, R$63. Aí eu tenho o doutor. Se eu pagar 50% para o doutor, é R$50. Com esse 63, deu 113. Não, fechou minha conta. Não, fechou. Entendeu? É isso que vocês precisam fazer. Então, quando vocês calcularem a tabela de preço de vocês, vocês vão se debater com a questão do como pagar os profissionais que prestam serviço para mim e como me pagar. Porque senão você pega R$100, põe no seu bolso e acha que é teu. E não é. Tá? Desses 100, 113 você está devendo. Então não dá para pegar e botar no bolso. Aí você vai saber quanto você pode se pagar e quanto você pode pagar um colega. Certo? Aí você, se na sua clínica você paga comissão, se você tem vendedora, né, ou alguém do comercial, ou se você tem um orçamentista, você inclui lá uma coluna de comissão também, certo? Então, quando você olhar essa tabela, você vai saber, eu posso dar 10% de desconto à vista? Eu posso dar 5% de desconto à vista? Eu posso vender em quantas vezes? Então, olhando essa tabela, você vai ter a sua realidade, tá? Gente, eu peguei um ortodontista uma vez, e ortodontia, se vocês forem ver, é barato a parte de material, né? Sim. E de tempo, porque atende lá em 15, 20 minutos, o custo hora também é barato, é rápido.
É. E cada cliente que ela atendia, ela dava R$ 5 para o paciente ir embora. Então, você imagina numa carteira de orto atendendo um montão de gente, faltando R$ 5 para o paciente. É óbvio que vai faltar dinheiro no final do mês, você vai ficar desesperado, né? Assim, uma coisa é a gente está parada em casa e não está recebendo. Outra coisa é se trabalhar o mês inteiro loucamente e não Isso que receber um eu ia falar centavo. agora. Eu ia falar exatamente isso para você. As pessoas esquecem, assim, principalmente o dentista, né? O autônomo, ele esquece que ele tem que se pagar, ele precisa ter um salário, ele precisa fazer valer a pena a sua hora de trabalho. Então, muitos dias eu não vou ao consultório, mas eu sei que a minha hora vale tanto, eu sei quanto que vale eu estar lá, quanto que vale eu colocar alguém para fazer algum procedimento para mim, porque eu me organizo muito com isso. E com isso, a gente tem qualidade de vida. Sim, Não adianta ficar o dia inteiro no consultório se você não está produzindo para pagar nem a conta daquele consultório aberto o dia inteiro, exatamente. E né? tempo ocioso no consultório é fatal. Então, Isso. a gente precisa entender que, assim, a agenda não se faz sozinha. Claro. Vocês precisam ter uma meta de agendamento e passar isso para sua equipe. Olha, a gente tem que ter tantos agendamentos por dia. E assim, começou o dia, já tem tantos para amanhã, porque enquanto não tiver esse agendamento, ninguém vai embora, gente. A gente tem que ter essa quantidade de agendamento. Senão fica assim, agendou, não agendou, hoje teve 5, hoje teve 8. Não, a gente tem que ter a agenda, é o coração do consultório. Se ela não Isso. funcionar direito, nada funciona no consultório. Então, se eu sei que eu tenho uma meta, eu tenho que sair ligando para o povo que tem que voltar. Eu tenho que anunciar mais lá no Instagram, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mandar uma lista de transmissão, mas eu não posso, principalmente agora, eu não posso ficar esperando o paciente voltar sozinho. Eu tenho que ter firme ali a minha agenda, tá? Então, calculou a sua tabela de preço, você vai descobrir quanto você consegue se pagar e quanto você consegue pagar para um colega. E Uhum. descobrindo isso, você já aproveita para fazer um contrato. A odontologia faz pouquíssimos contratos com os colegas e é muito importante. É algo legal, é algo permitido por lei, é algo que protege você, protege o paciente, protege o colega. Então, não vejam isso como um sinal de desconfiança do colega. Não, é só para todo mundo trabalhar É, tranquilamente. Então, isso mesmo. aproveitem esse momento também para rever contrato com o colega prestador e o que você precisa de contrato ou termo com o seu paciente final, tá? Isso. Cada clínica, já explico aí o que é uma lista de transmissão. É, Cada clínica, eu já falei dela um monte de vezes, né? Até esqueci. Cada clínica tem o seu modelo de trabalho, tá? Mas, por exemplo, quem trabalha com orofacial, pelo menos um termo de consentimento é importante. Tem muitos senãos aí, né? E tem muita muito, coisa que a muito. cabeça da pessoa é É, igual trabalhar com cirurgia plástica, gente. Tem cirurgião isso. plástico que se a pessoa não passar por 3, 4 consultas com o psicólogo, ele não faz a cirurgia. Porque o que está na cabeça dela é muito diferente. Eu costumo sempre ensinar, quando eu dou os meus cursos, principalmente, a prática que eu tenho no consultório, que é a seguinte: quem explica não se explica. Então, eu tenho um termo que eu passo para todos os pacientes, que ele tem 13 páginas. Completo, completo. Vai desde toxina até o preenchimento, alguma cirurgia estética. Eu passo sempre para o meu paciente isso. E passo para os meus alunos também. Eu acho que é necessário que você explique tudo para o paciente, que ele tenha consciência do que vai acontecer, do que pode acontecer, porque a gente trabalha com expectativa muitas vezes, e você tem que tirar essa expectativa, tanto positiva quanto negativa. Tem muito paciente que vai fazer um lábio, por exemplo, falar, eu não quero ficar com boca de pato. Eu falo, olha, eu tenho 2,5 ml na minha boca, eu não tenho boca de pato, fica tranquilo. Quer dizer, você vende a sua imagem, você mostra para ele o ao vivo, né? Mas você explica também, vamos aos poucos. Tem paciente que chega, não, eu quero colocar 5 ml de boca, calma, respira. Vamos aos poucos. É uma transformação. Então, é muito melhor, flui muito bem quando você explica para o teu paciente tudo o que vai acontecer.
Muito bom. Então, aí vocês pensem nos termos que vocês precisam ter, né? Ou contrato, dependendo da especialidade. Tipo, ortodontia é melhor um contrato, porque é um tratamento de longo prazo, né? Agora, tratamentos pontuais, um termo só é suficiente. Então, pela legislação, o que que vocês são obrigados a ter, tá? Qualquer procedimento, qualquer tratamento que você for fazer, precisa ter um plano de tratamento assinado. Então, tem que estar descrito lá que tratamento vai ser feito. Item a item, gente. Não pode colocar assim, tratamento 5.000. Tem que ter que restauração, de qual date, tudo descrito, direitinho, ok? E esse paciente tem que assinar esse plano de tratamento. Então, juridicamente, é bem simples de entender. Eu preciso ter comprovado o que você vendeu para o paciente e preciso comprovar que foi entregue. É só isso. Então, esse termo inicial, esse plano de tratamento, esse contrato, o jeito que você quiser chamar, precisa estar descrito tudo o que foi vendido com a forma de pagamento e o aceite do paciente, a assinatura dele, ok? Resolvido isso, eu preciso provar a entrega. Então, como é que eu vou provar a entrega? Ou ele vai assinar na ficha clínica, na frente de cada procedimento que você fizer, ou no final do tratamento você vai imprimir tudo que foi feito e ele vai dizer que está de acordo que foi feito tudo aquilo, certo? Então, eu preciso mostrar a venda e preciso mostrar a finalização da entrega. Isso é o que é obrigatório ali dentro da área da saúde, tudo bem? Então, resolvi essa parte aí de entrega com o meu paciente. Aí a gente pode ir para uma outra parte, que é a parte de gestão de pessoas, que todo mundo se descabela lá no consultório, né? E que dá tempo da gente também fazer agora. Principalmente nesse momento, né? Que eu vi momento. várias pessoas me mandando, olha, vou demitir a secretária, vou fechar o consultório. Eu pedi, calma, vamos respirar, vamos tentar encontrar a solução juntos. É tirar o olhar do problema e focar na solução. Esse é o momento, né? É assim, eu acho que a odontologia enfrenta vários problemas independente do que está acontecendo agora. Então, um achatamento de lucro, uma dificuldade de ter pacientes, uma falta de conhecimento de gestão, de marketing. São vários problemas que não tem nada a ver com a crise. Tem a ver com essa falta de preparo lá na faculdade, né? De entender que vocês são empreendedores, que vocês têm um negócio e que além de fazer tudo que vocês amam, vocês ainda precisam administrar esse negócio, não tem jeito. Tá? Então, acho que o problema maior é esse, não é o corona, ok? O corona vai fazer com que a gente tenha uma baixa e depois retome. Ok, não é o suficiente para fechar um consultório, tá? Pode ser que alguns consultórios fechem porque já estavam com uma dívida, já estava esguelado e não consiga passar 2, 3 meses aí numa baixa. Mas não é motivo para fechar consultório. E aí a gente tem que perguntar assim, quais são as alternativas? Então, toda vez que alguém vem para mim, fora dessa época, me perguntar, fecha o meu consultório, eu falo, você sempre tem alternativa. Você tem um negócio, você pode vendê-lo, né? Você pode trabalhar com locação, você pode trabalhar com arrendamento, você pode fazer misto, você começar a prestar serviço num lugar e continuar com o seu consultório. Então, você tem várias alternativas. Claro. A gente nunca fecha um negócio tem valor. No mínimo a gente vende, mas fechar não faz sentido, ninguém fecha algo. Eu sou muito assim, eu tenho a sensação do abandono. O fechar, para mim, parece um abandono. Eu acho que, como você falou, a gente tem alternativas e a gente tem que buscar essas alternativas e não simplesmente azar, né? Jogar bombinha ninja e sair. Não, vamos ver. E eu enxergo diferente a crise. Eu acho que esse é o momento da gente se organizar, como você disse, fazer tudo que a gente não fez até hoje no consultório, porque a gente tem tempo para isso, né? E enxergar além. Eu vejo que nós vamos ter uma alta muito grande, porque as pessoas vão sair disso tudo muito mais preocupadas com a sua saúde, com o seu bem-estar, e nós vamos crescer com isso. A gente tem que crescer. É hora de você aprimorar os teus conhecimentos para levar novidades para o teu paciente depois, né?
E todo mundo com muito medo de doença. Então, a gente... agora é hora de falar o que não foi falado ainda. O que não foi falado, não. O que não é muito falado, né? Fala-se pouquíssimo sobre mastigação. E a gente está em casa comendo o dia inteiro agora. Isso. Sobre hálito, sobre ronco. Imagina o que deve estar acontecendo agora com todo mundo preso em casa, né? Exato. Então, falar sobre outras coisas. Bruxismo, Até apertamento. isso. Você tem muita coisa, dor de cabeça, né? Estalo, todas essas coisas. E não se fala, não se fala. A gente fala das mesmas coisas o tempo todo. Por quê? Porque a gente sempre está atrás da venda, daquela venda imediata. E falar de bruxismo não é uma venda imediata. Você está começando a fazer na cabeça da pessoa uma cultura. Né? Por isso que é difícil vender prevenção, porque a gente não gasta tempo fazendo cultura. Né? Então agora é o momento de fazer cultura, para lá na frente isso gerar venda. É diferente do que a gente vinha fazendo, que era venda, venda, venda. Né? Então é momento de cultura, tá? Pensa assim, você vai voltar. Aqui em São Paulo, vocês estão no Rio, né? Aqui em São Paulo, as clínicas não foram obrigadas a fechar. Então, elas já estão voltando a atendimento. Vocês vão voltar logo também. Então, assim, não é desesperador. É diferente de outras áreas. Talvez o shopping demore mais tempo para voltar. Vocês vão voltar antes. Isso. Então, vocês vão voltar. Já tem uma galera esperando vocês. Vocês têm todos os tratamentos ali de ortodontia para colocar em dia de quem já estava em tratamento. Então, você não vai ficar zerado. Você não vai ter um mês zerado. Você já vai voltar. Aí, se você demite a tua equipe, o que vai ser voltar com uma equipe destreinada? Não tem como, gente. O que é você voltar sozinho? Hoje não dá para pensar numa odontologia de qualidade trabalhando sozinho. Não tem como. Né? Você parando para atender porta, para aquele telefone tocando e caindo numa secretária eletrônica, o tempo que você perde para lavar instrumental, para limpar a sala, você conseguiria colocar 2, 3 pacientes a mais na agenda. Então, nem pense nisso, tá? Fora a questão social. Né? Essas pessoas dependem de você, estavam lá quando você precisava, agora é hora da gente ver. Não pensa que eu estou falando isso assim, problema deles. Eu tenho 9 funcionários parados em casa também, que a gente está tentando de alguma forma, né, organizar, usar, gerar trabalho, porque não é justo, gente, está todo mundo na mesma crise, né? Vamos aproveitar o que o governo está colocando à disposição da gente. É lógico que aquele funcionário que já vinha se arrastando, aquele funcionário que você já estava querendo... É outro papo. Mas esses funcionários que vestem a camisa com você, mantém aí. Então, claro. O governo... Ontem chegou a liberação, porque, eu não sei se vocês viram, o governo vai pagar 2 meses de salário, né? Até R$2.000. Ontem os bancos receberam a ferramenta, então vocês já podem fazer o cadastro para vocês terem... É um financiamento, na verdade, mas é um financiamento com juros muito baixos para você pagar bem para frente, até 60 vezes assim. Usa. Então, você tem 2 meses aí que você vai usar esse financiamento para pagar os seus funcionários, né? A gente pode dar férias, aproveitar e dar férias para todos eles, mesmo quem não tenha férias vencidas. Você pode adiantar essas férias. Então, é mais uma ferramenta aí que a gente tem para trabalhar, né? Saiu também a opção da redução de salário. Então, se você tiver algum funcionário aí com salário muito alto, você ainda tem a opção da redução de salário por um período. Então, a gente tem ferramentas para não precisar desestruturar a nossa equipe, ok? Agora, vamos organizar essa equipe. Então, vamos colocar no papel agora todas as tarefas. Pede para elas colocarem e você confere. Quando você coloca todas essas tarefas no papel, você vai descobrir se dá ou não dá para ser feito. Porque tem muita coisa que não é feita num consultório. Reativação é uma delas. Pouquíssimo consultório faz reativação, tá? Não tem tempo, não dá tempo. Quando você coloca todas as tarefas no papel, divide elas por horário. Então, a sua recepcionista, das 8 às 9, vai separar as fichas. Das 9 às 10, vai fazer o atendimento ao cliente e também vai olhar o WhatsApp. Das 10 às 11, coloca tudo ali para você ver se é possível. Porque senão a gente fica pedindo coisas que não vão ser feitas nunca mesmo. Porque não é possível, tá? Então, divide as tarefas, coloca tudo no papel com horário. Aproveita para escrever ou para gravar os seus processos. Eu gosto muito de ter os processos em vídeo.
Então, como é que se cadastra no seu sistema? Pede para ela cadastrar e gravar o vídeo. Como é que se Uhum. faz um atendimento telefônico? Como é que liga para uma reativação? Como é que lida com encaixe, com emergência? Então, ou escrito ou em vídeo, grava todos os seus processos, escreve todos os seus processos. Porque quando você estiver fazendo isso, você vai descobrir como é que funciona a tua clínica. Você não vai ter mais medo de um funcionário seu sair. E nem vai ficar arrastando um funcionário ruim porque você não consegue demiti-lo com medo de não saber treinar outra pessoa, tá? Então, tentem organizar todos os processos da clínica. Como é que se monta uma bandeja? Monta a bandeja e tira foto dela. Tira foto com legenda. Porque aí sai uma auxiliar entre outra, bandeja está montada. Qual é o seu processo de esterilização? Tem um monte de clínica que não tem ideia se auxiliar, sabe mesmo como é que é esse processo de esterilização, se faz teste químico, biológico. Não sabe, porque faz tanto tempo que a pessoa está lá, nem sabe mais o que foi treinado, o que não foi. Então, esse é o momento de vocês organizarem todos os processos das clínicas de vocês. Imagina você trabalhar com todo mundo sabendo o processo, todo mundo tendo horário para fazer todas as tarefas, todos os Flui. contratos bonitinhos. Gente, é sonho de consumo, né? É. Você A poder. coisa flui. Quando as coisas estão bem organizadas, assim, eu sou muito milica com relação a isso. Eu acho que é por isso que eu consigo muitas vezes administrar até de longe os meus cursos e consultório. A coisa muito organizada, ela flui melhor. Todo mundo sabe a sua tarefa e sabe em que momento tem que ser empregado. Então, a coisa acontece. Você não precisa estar ali se desgastando o tempo todo, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, acho que é de alguma recepcionista, falando que ela entrou na clínica, mandaram para casa e não deram nenhum retorno. Enquanto não te posicionarem sobre nada, você continua trabalhando, não tenho Isso. que falar. Só muda alguma coisa a partir do momento que você foi posicionada ou por WhatsApp, porque vale o WhatsApp para posicionamento. Ou WhatsApp, ou e-mail, ou ligação, tá? Até então, Uhum. não muda nada a sua vida, ok? Então, olha só, vocês têm a parte comercial para trabalhar, levantar todos os orçamentos, os planos de tratamento que não fecharam. E vocês podem levantar, gente, de um ano para trás. Porque tem muita gente que fez o plano de tratamento, mas não fez o tratamento nem com você, nem com ninguém. A pessoa não fez o tratamento, ela deixou passar. Então, dá para a gente conversar com essa pessoa quando voltar. Levanta todos os planos de tratamento. Quando alguém faz um orçamento, eu sei que tem muito dentista que odeia essa palavra, mas para mim, plano de tratamento é a forma que você escolheu tratar e orçamento é o valor do seu plano de tratamento. Tá? Então, quando você faz, eu, cliente, faço um orçamento de implante, o tempo de fechamento de um implante é de até 90 dias, o normal. Então, você tem todo um tempo da pessoa pensar, se programar. Na hora facial, isso pula para 6 meses. Então, vocês podem Isso. levantar orçamento aí de muito tempo, tá? Tem gente que orçou e não fez com vocês. E a Tem partir gente daí que você já já está na organiza. época de retornar. E a gente Também. pode. Eu tenho muito cuidado com a questão do desconto. Nessa reativação, né, dos orçamentos e tudo. Mas você me dá desconto? Eu prefiro, muitas vezes, incluir um procedimento ao dar o desconto. Ou eu gosto sempre, eu ensino sempre isso também para os alunos, mas eu posso dividir em quantas vezes? Eu gosto de fazer a pergunta contrária. Em quantas vezes você consegue me pagar? Eu acho que, se eu falar 10 vezes, ele vai fazer em 10 vezes. Quando eu mando essa pergunta, o paciente sempre fala assim para mim, pode ser em 5, pode ser em 6, entendeu? Sim. Tem paciente que fala assim, mas em quantas você faz? E aí você sempre põe um limite baixo, assim, normalmente eu faço em 4, mas me fala qual é a sua realidade. Perfeito. Isso. Desconto é um tiro no pé. O desconto, ele tem que ser justificado. Então, por Isso. exemplo, um desconto à vista é justificado, porque a pessoa tem uma tabela em mais vezes e você vai receber em menos vezes. Um desconto porque a pessoa pagou em dinheiro é justificado, porque você não tem a taxa do cartão. Então, são Sim. descontos justificáveis. Agora, a pessoa fala assim, olha, tá 2,5, você me faz por 2? Se você fizer por 2, eu fecho. Aí você fala, tá bom, eu faço. O que passa na cabeça da pessoa, ainda bem que eu perguntei, ela estava me roubando. Isso. Entendeu? Então, assim, desconto eu tiro no pé.
tá? A gente só dá desconto justificado. Olha, eu não consigo te dar o desconto, eu não consigo fazer 2.000, mas como você já me indicou muitas pessoas, como você é meu cliente de não sei quanto tempo, o que eu consigo fazer é te dar tal procedimento, é te dar mais não sei o quê, é dividir em mais vezes. Então, mostra que você tem boa vontade, que você tem interesse, mas não que você vai fazer o que o paciente quer, porque ele está te pressionando para saber se você não tem uma margem de lucro muito grande. É isso que ele está fazendo. Né? É bem importante a gente tomar cuidado com isso, tá? Então, organize essa parte comercial de vocês, levantem os orçamentos não fechados, para na volta vocês poderem fazer uma rechamada, uma renegociação aí desses orçamentos. E como a Aline falou, toda essa parte de reativação. O paciente já fez lá o Botox há 6 meses, está na hora de voltar. O paciente fez uma prótese sobre implante, está na hora de fazer uma manutenção, né? Então, você pode criar várias listas, suas funcionárias conseguem fazer isso de casa agora. Criar várias listas de tudo que tem aí para fazer rechamada com o tempo, né? Que mais falta a gente falar aí das suas perguntas? Aqui tem uma pergunta que né, alguma dica para essa chamada para o retorno, alguma sugestão a Rose está pedindo para você. E alguém também me pediu o sistema de gestão de consultório. Sistema tem vários. Eu indicaria você. Não, mas acho que ele está perguntando um sistema odontológico. É o programa, né? Não, eu dou curso, mas eu não tenho sistema próprio, tá? Eu acho que sistema, cada um tem que testar muito, porque a gente tem muita opção no mercado e sistema tem a ver com o seu jeito de entender a ferramenta, né? Então, eu acho que vocês têm que testar bastante, tem vários aí no mercado. A parte de rechamada, depende o que você vai fazer de ação. Então, por exemplo, eu prefiro dividir a rechamada bem específico. É cliente de prótese sobre implante, vamos fazer uma lista. É cliente só de prótese, vamos fazer outra. É cliente de orofacial, vamos fazer outra. Eu prefiro fazer várias listas para você ter um diálogo bem específico. Ó, você fez a prótese sobre implante na data tal aqui no consultório. Você já tinha que ter voltado em tal data. Então, a doutora pediu para eu te lembrar, porque é muito importante para você não perder o seu tratamento. Então, eu falaria específico o que ele fez, a data que ele fez e que é um pedido da doutora para ele não perder o tratamento. Acho que é um jeito da gente amarrar melhor do que só mandar uma mensagenzinha de que está na hora dele voltar, tá? Eu acho que a gente tem que ser bem específico nessa hora. Eu tenho lá, depois vocês entram lá no Dicas para Clínicas, ou no Instagram, ou lá no site. A gente tem alguns conteúdos gratuitos para você passar para sua equipe. Eu tenho alguns cursos também específicos para a equipe. Então, tem um curso do Recepção Nota 10, tem o Poder de Vendas da Recepção, tem uns cursos específicos de equipe e tem um curso que é de gerência de clínica. Então, como gerenciar a sua clínica também. Mas aí lá, tanto no site quanto no Dicas, ou me manda lá no privado, eu respondo para vocês, tá? O pessoal que também perguntou aqui, eu recebi algumas perguntas, como funciona a lista de transmissão. Para você mandar para o teu paciente um recado, algum folder, alguma coisa, ele tem que ter salvo no celular dele o teu número. E aí você adiciona no WhatsApp lista de transmissão, você coloca todos os números ali e encaminha uma vez só e vai para todos aqueles contatos. Mas o teu paciente tem que ter salvo o teu número no telefone dele. Por isso que é muito importante ligar e pedir que ele salve o seu número no celular dele. Na verdade, sim, ele recebe mesmo sem salvar, tá? Mas recebe? Se você tiver... Recebe. O WhatsApp faz a entrega. O WhatsApp faz a entrega, só que embaixo vai assim, isso pode ser spam, se for, entendeu? Então, se ele já tem salvo o número, aí não vai essa mensagem de spam, tá? Por isso que é importante salvar, mas o WhatsApp entrega. A gente tem que tomar alguns cuidadinhos, assim. O WhatsApp acabou de mudar essa semana uma regra, né? A regra do encaminhamento e tal. Então, ele está bem de olho nessas listas de transmissão. Não vai mandar um monte de lista de uma vez. Então, cada lista cabe 256 contatos, né? Manda uma lista de manhã, outra no fim do dia, não sai disparando um monte de lista, isso também é importante.
E eu gosto de trabalhar a lista de transmissão com algo que você tenha resposta, tá? Então, por exemplo, se você mandar um folder, a pessoa vai ler, talvez ela te dê um joinha, umas palminhas, que tem uns que são animados, mas a maioria não responde nada, né? Então, eu gosto de trabalhar a lista de transmissão de uma forma que eu consiga colher uma resposta. Quem está recebendo a lista de transmissão não sabe que é uma lista, tá? Ele acha que ele está recebendo individual de você. Pessoal. Então, não use palavras assim, caso vocês queiram, porque não é vocês, é uma pessoa que está recebendo. Tem que ser, é para você, é específico, Deixa eu né? só te cortar. Nós estamos a 1 minuto de terminar o nosso tempo. Tá bom. Eu acho que a gente vai ter que marcar para um outro dia